doendo ainda. Demora um pouquinho, né? Demora. Qual que é a técnica aqui pra montar mesmo se eu fosse sozinho? Aí só põe a mão aqui e essa outra mão de hora vem aqui, ó. Aqui de baixo. Isso, peraí, só puxar um pouquinho aqui, aí só põe a mão aqui. Isso. Só não volta. Isso. Bem-vindo ao canal Diário de Bordo. Esta é a continuação da nossa viagem de 3 dias na Fazenda Roseta. Tá muito assim. Não faz selo com mulher. Porque antigamente. Outro passeio que fizemos foi o Pesqueiro da Rosana. É um passeio a cavalo relaxante e revigorante. Cavalgando por antigas trilhas e estradinhas rurais, o passeio até o pesqueiro é repleto de emoções, onde se pode curtir lindas paisagens serranas, cafezais, pequenas fazendas, até chegar no pesqueiro. No restaurante teremos uma comida caseira deliciosa ou um cardápio variado de petiscos mineiros, com destaque para o filé da tilápia do próprio pesqueiro. Nada melhor do que peixe fresco frito na hora. Depois do almoço, retornamos para a Fazenda da Roseta. O retorno pode ser pelo mesmo caminho, por Águas de Contenda ou pela Fazenda do Ribeirão. Os dados técnicos são: distância aproximada ida e volta é 27 km. O tempo médio de duração no lombo do cavalo é 5 horas, depende da toada do grupo. Passeio de charrete ou trole como nos velhos tempos. Passeio memorável como nos velhos tempos, partindo da fazenda da Roseta até a pequena cidade de Contendas, passando por planícies, matas e sobre a ponte do rio Baipendi. Esse passeio se destaca pelo sentimento de pertencer à cultura de uma época e ao mesmo tempo compreender nossas origens e sua evolução. Essa sensação se dá no momento que estamos na estrada de terra, conduzidos por um cocheiro em uma charrete ou trole. Em Contendas, uma peada para visitar o Parque das Águas de Contendas e experimentar suas famosas e deliciosas águas. O parque faz parte de um contexto histórico do sul de Minas. Além de ser a principal atração da região com suas fontes hidrominerais, gasosas, ferruginosas, alcalinas e magnesianas, é possível conhecer e visitar a Pedra do Imperador, monumento que serviu de banco para o imperador Dom Pedro II em 1884, quando visitou a cidade e o Parque das Águas durante a inauguração da ferrovia The Minas and Rio Railway. Aí no final, né? Aí ele quer abaixar, é? É, se ele começar a rapar aqui, você pode ter. Vai querer. Tá cheio de chapinha na boca. O que há de melhor na região? A localização do Parque da Roseta possibilita ser uma base perfeita para você se hospedar e explorar os monumentos famosos da região, como o Castelo do Lago, em Lambari, o Balneário de Caxambu, a Igreja Matriz de Baipendi, a mística cidade de São Tomé das Letras, o Passeio da Maria Fumaça entre São Lourenço e Soledade de Minas, o Museu do Manga Larga Machador em Cruzília, dentre muitos outros. Além disso, você pode aproveitar e conhecer as belezas naturais do sul de Minas, tais como o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Estadual do Papagaio, o Parque Estadual Nova Baden, as Cachoeiras de Baipendi, as Grutas de São Tomé das Letras, dentre outros. Tudo isso a poucos quilômetros da Fazenda da Roseta. Gente, estamos subindo agora aqui no topo do Serra. Bem
Pois é. Ficou famosa no Brasil inteiro. Leilão o Quimim, ouviu falar? Mas isso aí foi quando o Collor foi eleito. Em 90, né? Minha mãe de Nanô também, sei lá. Tinha mãe de Tem Naná tanta também. coisa, né? Eu não tinha essa de gente que tinha nome. Era outra, tipo mãe de Naná também. Aquela serra lá atrás já é a Serra da Roseta. Então a Fazenda Roseta é por causa da serra. O nome. A fazenda mesmo tá aqui, ó. Tem a estrada ali, ó. A estrada ali em cima. Sim. A fazenda tá atrás daquela outra serra menor. Mas a Serra da Roseta. Antiga morada da família do Barão de Maciel, a Fazenda da Roseta situa-se no município de Baipendi, estado de Minas Gerais. Nascido em 1837 em Baipendi, Justo Domingues Maciel III era também conhecido como Barão das Águas ou de Contendas. O então coronel Justo Maciel iniciou suas atividades como tropeiro, levando produtos da Roseta para o corte no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi comandante superior da Guarda Nacional, casado com Luísa Leocádia Ribeiro da Cunha. A baronesa fez parte da comitiva que recepcionou a visita da família imperial a Caxambu em 1868. Segundo consta, a família real também esteve na fazenda. Justo Maciel foi presidente da Câmara de Baipendi durante o Império e também o primeiro prefeito de Baipendi após a proclamação da República. Na época, o regime era parlamentarista. Durante a sua gestão, foi criado o distrito de Soledade de Minas, hoje já emancipado. Em 1884, acompanhou o imperador Pedro II na inauguração da ferrovia The Minas and Rio Railway. Como empresário, fundou e presidiu a Empresa das Águas de Caxambu e Contendas, sendo considerada a primeira empresa constituída de engarrafamento de águas minerais do Brasil. Voltando, né? Nossa, delícia. E já estão madurinhos, hein? Aquela música, né? Gente, agora vamos dar uma pausa aqui na Trilha do Pesqueiro para almoçar. Inclusive o restaurante chama-se Pesqueiro da Rosana. Deu certo? Vamos comprar cá agora. Pode deixar, não tem problema cair não. E, gente, então nós damos uma parada aqui na Trilha do Pesqueiro e vamos almoçar uma galinha caipira, né?
purê de abóbora, mandioca frita, acompanhado de feijão, purê de batata e salada e arroz. Por mim, nós chegava lá aquela hora mesmo, se tiver bom pra você, Não, nós chega. tá bom. Eu tenho que Se apreciar quiser conversar, também. se quiser, pô, devagar, eu tô na frente. Mas eu ali. acho que agora não vai ser mais puro não, né? Não. Aí se eu estiver na frente ali, eu espero vocês. Agora se estiver me acompanhando, eu dou um galopinho, se vocês me acompanhar, eu continuo. Se vocês não continuarem, eu vou devagar também. E, gente, passando para deixar uma mensagem aqui para vocês, a conclusão aqui da nossa viagem aqui para a Fazenda Roseta. Esse, inclusive, é o nosso último passeio, a gente está voltando para outro destino, né? Acompanha a gente para saber. E que foi uma experiência maravilhosa, né? E que a gente ficou 2 noites aqui e o primeiro dia foi bem legal, foi uma introdução, né? Para você se acostumar com o cavalo, né? Principalmente eu que estava com mais de 20 anos sem cavalgar. Então é bem interessante. Se vocês puderem fazer a mesma coisa, ficar pelo menos 2 noites, né? No primeiro dia você faz uma introdução com eles e depois os outros 2 dias podem fazer cavalgadas maiores, mais longas, né? De 4, 5 horas, tá bom? E foi uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo, tá? Venham aqui para a Fazenda Roseta. O nosso guia aqui, gente, especializado, uma pessoa ótima, viu? E, Alessandro, se a pessoa não sabe nada de cavalo, pode vir cavalgar aqui na Fazenda Roseta? Aqui na Roseta eu tenho curso de domo, de ferrajamento, pesqueamento e também que ensino as minhas crianças, ensino os hóspedes, de criança de 7 anos, que saiba ficar em cima do cavalo, pode não saber montar, mas sabe sentar em cima de uma sela, então nós ensinamos. Perfeito, então. Então, gente, pode vir, viu? Que esse aqui é o melhor professor aqui da Fazenda Roseta. Na rede vai pegar o equilíbrio. Ah, sim. Aí depois que o peso equilíbrio vai treinando. Aí depois eu já boto pra montar pelo. Sim. Igual meus meninos estavam fazendo lá, e eu tava montando, pra montar pelo. Aí você sente que é igual a perna. O senhor, a esposa tá andando com a perna igual a minha, mais ou menos. Sim. É levemente dobrada, né? Não é esticadona, nem muito curta. É levemente dobrada. Tem gente que quer andar com a perna aqui, desse jeito, na tela. Aí você não tem aqui, ó. Se o cavalo fizer isso aqui, ó, eu já desequilibro, eu quero botar a mão aqui atrás. Isso. E como eu tô aqui, o pé meu aqui no lugar, se o cavalo virar aqui, ó, eu apoio aqui no estribo. Aí eu vou junto com ele, eu apoio de cá e apoio de lá. Isso. Você com a perna em cima, você não tem como apoiar. É. Aí você, por exemplo, você montou a pelo, não tem frio, aí você tem que pegar sua perna pra baixo. Pois é. Verdade. Após a morte de Justo Maciel e Luísa Leocádia, a propriedade da Fazenda da Roseta passou a pertencer aos seus descendentes. Entre os anos de 1850 e 1950, a Fazenda da Roseta teve seu esplendor em termos de produção agrícola. Ao longo do tempo, a diversidade de atividade passou pelas plantações de fumo, produção de açúcar e cachaça, suinocultura, carneiros, o café e, a partir do início do século XX, a pecuária de leites e laticínios. Durante muito tempo, os produtos eram transportados por tropas de muares, conduzida por tropeiros montados em manga larga, machadores, até a corte no Rio de Janeiro, onde eram comercializados. A partir de 1884, quando Dom Pedro II inaugurou a ferrovia, The Minas and Rio Railway, o trem ocupou o lugar dos tropeiros e o cavalo passou a ser utilizado apenas nas atividades internas da fazenda. No início do século XX, eram 25 retiros de leite descentralizados que produziam para o laticínio Roseta, em concessão do Rio Verde ao lado da estação ferroviária. Essa engenharia agrícola não poderia funcionar sem os cavalos manga larga machadores. O gado leiteiro, segundo o jornal carioca, O País, era importado das fazendas Schaap, em De Zoom, Nederland, ainda hoje existe na Holanda.
Conta-se que o barão de Maciel utilizava 2 mangas-largas por dia para vistoriar os serviços, amarrados e à disposição do cavaleiro. Os cavalos eram substituídos na volta do dia. Nessa mesma época, juntamente com o gado, vieram os carneiros e cachorros dinamarqueses, que eram uma paixão da família. Em 1942, a casa sede da fazenda passou por uma grande reforma, substituindo parte de suas características coloniais por uma arquitetura neocolonial. Com o declínio das suas atividades produtivas, o patrimônio sofreu um forte desgaste e, a partir de 2005, vem sendo restaurado para atender ao novo uso de turismo histórico-cultural. Agora vai procurar os outros lá. Vai pegar. Gente, estamos aqui no nosso último dia da trilha, aqui na sul de Minas, a cavalgada. E a gente está indo embora hoje para a nossa próxima aventura. E sigam a gente, inscrevam-se para saber qual é a nossa próxima aventura, viu? Vou só dar uma dica, vai ser nas alturas. Sigam a gente. Cavalgue sob a luz da lua. Uma celebração a cavalo que se inicia ao pôr do sol e termina com o nascimento da lua cheia. Este passeio tem sua saída da Fazenda da Roseta, programada para o horário da tarde. A programação inclui assistir ao pôr do sol e ao nascimento da lua, passando por trilhas próximas à Roseta, com vista para a serra, fazendas e belas paisagens. Ao entardecer, raio de sol dão lugar à luz da lua, que acompanha toda a cavalgada com seu brilho. O silêncio da noite e o barulhinho bom da toada das marchas dos cavalos pela estrada fora. No retorno, uma peada na venda da Roseta para um outro barulhinho bom, música de raiz ao redor da fogueira e um caldo quente para comemorar. O passeio acontece sempre aos sábados, buscando coincidir com a noite da lua cheia. Quando não é possível essa coincidência, procuramos uma lua com iluminação acima de 90%. Há 2 formatos para participação, sendo um formato com hospedagem e outro somente com participação no sábado. Cavalgue sob a luz do luar e faça uma reverência à natureza. Dados técnicos, a duração média comparadas é 3 horas, a distância a cavalgar é 10 km. Alessandro, Oi? adeus, percebo. Obrigado por tudo aí. Não, que isso. Valeu, viu? Nada. Obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Ó, vou te adicionar e depois a gente passa o YouTube, viu? Por qualquer coisa. Imagina.